Então, pessoal, eu gravei o vídeo de apresentação do aparelho, dividi o vídeo do GPS em dois, porque senão fica longo demais, né? Então eu vou deixar na descrição o link do overview desse aparelho, como você identifica as informações e o resuminho de teclado. E esse vídeo vai ser específico para a parte de configuração dele, tá bom? Então, no GPS eu vou passar a dividir em dois porque fica muito grande o vídeo. Acho que fica contraprodutivo. Mas vamos partir, segue o vídeo. Vamos acessar agora o menu. Então vamos dar uma olhada nos menus. Vamos acessar o menu, tá? Então só pressionar o botão do meio e segurar. Ok? Primeiro campo, Fly Memory. Então, se eu quiser mudar os dados de gravação, deletar logs, tá? Scan rate, tempo de aquisição de dados. Então, tudo vai ser feito aqui, tá? Não vou perder muito tempo nesse Fly Memory, porque é basicamente o tempo de gravação, que é 1 segundo, e você provavelmente não vai se preocupar com isso, e deletar ou visualizar os logs, tá? Normalmente deletar. Então, dou um ESC. Waypoint, mesma coisa para você adicionar e editar os waypoints. Essas funções normalmente você usa pelo computador, né? Você não faz no aparelho, tá? Então, também vamos passar bem rápido. Rota, a mesma coisa, tá? Até saiu, desculpa. A mesma coisa, se eu quiser editar, então, no data, ele está sem nada, mas normalmente você faz pelo computador. Embora dá pra gente adicionar uma marcação aqui. E aí começamos a ficar na configuração do que realmente interessa pra gente, que é o intuito desses vídeos, que é a gente ter uma colinha, né, para o nosso Vario, para quem está longe aí conseguir às vezes configurar um equipamento tá um pouco perdido, ter uma referência de algum equipamento que funciona. Então vamos acessar o Vario aqui. Primeira coisa que eu tenho, configuração do Vario digital. Então o Vario digital atualiza para mim a cada 1 segundo, tá? Posso colocar mais ou menos, tá? Se eu colocar mais, o teu Vario digital fica mais preguiçoso, tá? Já viu aquele Vario que você levanta a mão um tempinho depois é que ele indica? Ou se tiver mais constante, é configurado aqui, tá? Filtragem do Vario, para saber como vai ser a resposta dele. Aqui é onde você faz a dispensa dos pitch, tá? Quanto maior a aeronave, maior você precisa colocar esses filtros. Como nosso parapente é bem pequeno, esses filtros normalmente você usa abaixo. Como esse equipamento não é meu, então vou deixar na configuração que ele veio, ok? E a taxa de subida do Vario, meio metro por segundo, tá? Uma coisa é precisão, eu acho que é o caso desse instrumento, e a outra é a taxa que ele vai considerar. Ele considera para o som meio metro por segundo. Som do Vario. Então, ele vai funcionar aqui com uma variação de 10 centímetros, 0,1, tá? Que o pessoal fala. Então, é esse 10 aqui está em centímetros por segundo, ok? Dá para ser mais, dá para ser menos, mas essa é uma boa configuração, eu recomendo inclusive. Frequência, então a frequência do Vario vai começar em 800 MHz. Ajuste de frequência, como é que vai ser a mudança do Vario para te indicar que você está subindo mais ou menos.
Ajuste de pitch, que também é outro tipo de filtragem, tá? Que é os balanços de vela. Isso daqui você faz variação dependendo do seu dia de voo ou da aeronave que você está voando. Pitch mode, tá? Se vai ser linear ou exponencial, mesma coisa, tudo depende de como você quer que o vário se comporte. Recomendo usar o linear, você fica muito perdido quando é o exponencial, tá? Taxa de descida do pré-térmica, meio metro por segundo, tá? Então lembra que aqui no alarme eu configuro ele, se ativo ou desativo? Então, aqui eu digo o valor. E retornamos à taxa de subida. Então, próximo menu, som de descida, desculpa, Sync Audio. Então minha taxa de descida, 1,5 metro por segundo. Esse aparelho estava com 1, eu alterei ele para 1,5. 1 é sensível demais, eu recomendo na verdade 2, tá? Mas fica a critério. Frequência, mesma coisa, 60 Hz. Então a partir de quanto vai ser a frequência do som para indicação. Se eu vou ter um alarme de descendente, qual o valor do alarme? E o menu acabou, retornou para a taxa, ok? Campo menu, se eu vou ter alarme de stall e qual a velocidade de stall para ele me indicar. Isso é bem interessante, principalmente para a asa delta, por exemplo, você ter a velocidade de stall. No parapente normalmente a gente percebe, mas também é possível utilizar, tá? Para ele independe qual o instrumento, na verdade. Correção de velocidade. Então, se você está voando com 2 aparelhos, você confia mais em outro e a tua velocidade tá com uma diferença entre elas, você faz a correção aqui. Eu não tenho certeza se essa correção aqui é em unidade direto, em quilômetros direto, ou em décimo de quilômetros. Acredito que seja aqui 0,5 km, tá? Até porque você está com a correção alta pra caramba. Então, você não está corrigindo, você está descartando, você está adicionando 50 km por hora, então acredito que seja 0,5 km por hora essa correção, tá? Saiu do menu, vamos retornar no menu. Então, no speed, stall, correção e stall alarme. Então o menu speed já foi passado, são só esses campos mesmo. Menu pilot, aqui eu vou ter o pilot name, bem fácil de associar, embora seja em inglês. Então o nome do piloto, se eu quiser editar o nome do piloto eu vou mudar aqui, tá? Tipo, então não está setado, not set, mas aqui seria o tipo de vela, é só um texto, na verdade. ID do piloto, só o texto também, normalmente o pessoal coloca o CVID aqui. E acabou, tá? Então o que? De forma geral a tua identificação aqui, ok? Inst7 é a configuração do instrumento, tipo de bateria que você está usando, alcalina, né? Você aparelhar a pilha. Sua time zone para fazer a correção de fuso horário com o horário do GPS. Alt 2 Mode, lembra que eu falei que o Alt 2 pode ser um monte de coisa? Então, ele pode mostrar a altura do meu GPS, o meu nível de voo, tá? Altitude. Altitude 1 dividido pela taxa invertida. Então é um dos
do MacRead do planeio, então tem uma taxa aqui, tá? Altura relativa, com Alt 3 quando você marcou, e retorna para a altura do GPS, tá bom? Então é configurável esse campo Alt 2. Vamos deixar GPS, que é o que já está. Unidades, aqui é onde você faz a correção do formato da informação que está te mostrando. Então, se você está vendo em quilômetros, milhas, se você está com a altitude em pés ou metros, é aqui que você vai fazer essa configuração. Não vou perder muito tempo passando os menus, até porque isso daqui é padrão, né? Tá? Então, se você tiver problema em alguma das unidades, é aqui a correção. Então, o menu do instrumento já foi superado. Vou dar um ESC, vamos ver o que mais tem. Menu de configuração de fábrica, tá? Factory Set. Então são as configurações de fábrica. Pessoal, a não ser que vocês precisem corrigir alguma coisa, não mexam aqui, tá? Então, correção de pressão do barômetro, se você tiver com erro de medição do barômetro. Reset geral do aparelho. Número do equipamento, para você ver. Para você entrar com algum código de manutenção, que nem eu disse, não é para mexer aqui, então ele é protegido por senha, para você não fazer algo errado. E acabou o nosso menu. Acho que o principal é o reset mesmo, quando você quer resetar o aparelho completamente, tá? Memória de voo. Já retornamos então no menu, tá? Quando a gente acessa o menu, ele vem automaticamente aqui em Fly Memory, ok? Então, bem rápido, é um equipamento com GPS, mas é um equipamento simples. Então, espero aí que tenha ajudado a todo mundo que tem esse aparelho e fica com algum problema de configuração aí, por isso vai estar provavelmente buscando o vídeo. Então, espero aí que tenha ajudado bastante vocês. Desligar, tá em amarelo, então pressione o seguro. Aperto OK e bons voos a todos aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.